Resolução do Enem de 2023, aqui no Estudatec a gente está fazendo a resolução das questões de biologia, e aqui a gente está com a questão 118 da prova rosa. Nessa questão aqui, ele diz que na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas, ok? Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. E posteriormente verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. O coquetel de inibidores impediu a... Então assim, normalmente o que a gente faz na fertilização in vitro? Você coloca lá o óvulo e o espermatozoide e eles têm que se juntar. E isso não aconteceu nesse caso porque ele falou que havia sido adicionado equivocadamente, ou seja, por um erro, um coquetel de inibidores de enzimas do acrossomo, tá? Então, o que são enzimas do acrossomo? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui ó, um óvulo, melhor dizendo, né? E eu tenho lá o espermatozoide. O espermatozoide que tem sua cabeçola, né? Ele vai ter aqui essa estrutura aqui que pode chamar de peça intermediária, né? E vai ter seu flagelo. Aqui na cabeça dele tem o núcleo do espermatozoide, beleza? E na ponta aqui, na ponta, ele não tá deixando eu desenhar, né? Aqui na ponta da cabeça do cromossomo, eu tenho essa região do cromossomo, do espermatozoide, perdão, né? Aqui na ponta da cabeça do espermatozoide, eu tenho essa região que eu chamo de acrossomo, tá? O que é o acrossomo? O acrossomo ele é uma estrutura celular formada a partir do complexo de Golgi, dessas células, que a gente chama de espermatozoide, e o acrossomo está cheio de enzimas digestivas, que vão ser muito importantes para o espermatozoide, porque para ele entrar no óvulo, não é um negócio simples, ele chega e vai entrando. Não, em volta do óvulo, eu vou ter, por exemplo, a zona pelúcida, que é uma camada ali de glicoproteínas que vai proteger o óvulo. Você falou, como assim proteger o óvulo? Proteger que entre em espermatozoides. Você deve estar pensando, poxa, mas não é esse o objetivo? Bom, o objetivo é que entre um espermatozoide. Mais de um seria um problema, certo? Porque vai entrar mais material genético do que deveria e isso não vai ser bom para a formação de um zigoto saudável. Tá? Então eu quero que entre um espermatozoide. Então o acrossomo permite que um espermatozoide use essas enzimas do acrossomo para entrar ali no óvulo e depois disso o óvulo se fecha para impedir a entrada de outros espermatozoides, ok? Então esse acrossomo é muito importante. Já que esse inibidor ele acabou agindo sobre as enzimas do acrossomo, ele impediu a ação do acrossomo, então nenhum espermatozoide entrou no óvulo. E por isso que não houve fecundação, por isso que a fertilização in vitro não deu certo. Então a pergunta é, o coquetel de inibidores impediu o quê? Por exemplo, a formação do pronúcleo masculino, né, ou seja, do núcleo do espermatozoide, né? Não, ela não vai impedir essa formação, ela vai impedir que a cabeça, né, do espermatozoide entre no óvulo. Vale dizer que só a cabeça dele entra, né? O flagelo aqui, a peça intermediária, não. Inclusive aqui na peça intermediária estão as mitocôndrias do espermatozoide. Por isso que as mitocôndrias do pai não passam para os filhos, porque elas ficam todas do lado de fora aqui, né, não entra no óvulo. Bom, impediu o início da divisão mitótica do zigoto? Não, o zigoto nem foi formado, né? Porque se o cromossomo não funcionou, o espermatozoide não entrou. C. Término da segunda divisão meiótica do ovócito. Bom, o ovócito, um detalhe, né, de gametogênese feminina, o ovócito da mulher ele só termina a meiose 2 uma vez que ele é fecundado, tudo bem? Então você pensa, poxa, não houve fecundação, então não teve esse término, né? Bom, mas isso não é uma consequência direta da inibição das enzimas do acrossomo, é uma consequência secundária. A consequência de verdade aqui é que o espermatozoide não entrou no óvulo, e aí por causa disso não vai ter o término da segunda divisão meiótica, que só acontece quando há fecundação. Mas aqui é uma consequência secundária, certo? D.
passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida. Eu não falei da corona radiata, mas a corona radiata é também uma camada ali, uma estrutura que está em volta do óvulo, que atrai os espermatozoides, né? Ela produz ali substâncias químicas que atraem o espermatozoide. A gente chama isso de quimiotaxia. Taxia é de, né, caminhar, ser levado e tal, dá origem à palavra táxi, né? Então os táxis têm a ver com isso, mas quimiotaxia é quando algo é guiado por moléculas químicas. Então o espermatozoide sabe para onde ele tem que ir porque tem moléculas químicas que falam para ele, vem para cá, entre aspas, né? Essas substâncias estão na corona radiata. Então, para entrar no óvulo, o espermatozoide tem que passar pela corona radiata e pela zona pelúcida, e aqui está o nosso gabarito, beleza? Já que ele não tem o acrossomo, ele não passa nem pela corona, nem pela zona pelúcida. Aí, né? Fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Você não tem essa fusão exatamente, então não tem a ver com o nosso caso aqui. Tem mais a ver com o acrossomo permitir que o espermatozoide passe por essas duas camadas para poder, enfim, aí jogar seu núcleo lá para dentro, juntar as duas células, tá? Então tem a ver mais por romper essas barreiras do que com juntar as membranas. E aí, nosso gabarito é D de Darwin, ok? Se tiver alguma dúvida, comenta. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e pode se inscrever no canal que vai ter mais vídeos como esse aqui. Um abraço e até mais.